Boa tarde a todos. É um enorme prazer contar com a participação de todos vocês aqui em mais uma edição da nossa série de webinars da BVCap. Esse webinar de hoje faz parte de uma série especial dedicada à discussão de investimentos sustentáveis. E a gente tem um grande prazer de contar com a participação do Marcelo Serafim, head da PRI Brasil, que vai moderar esse bate-papo, que hoje está voltado sobre as métricas de impacto e todo esse processo de decisão de indicadores, que além de mensurar o impacto e políticas sustentáveis, que também estejam alinhados com a política de cada empresa. Antes de passar a palavra ao Marcelo, eu gostaria de reforçar que as perguntas devem ser feitas via Q&A, e a gente vai tentar responder elas ao longo da transmissão, tá bom? Então, Marcelo, obrigada e deixo com você. Bom, boa tarde, obrigado, Cristiane. É um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Como todo mundo sabe, o tópico ESG e impacto está cada vez mais quente, né? Só para vocês terem uma ideia, recentemente a gente teve essa questão dos investidores que enviaram uma carta para os consulados americanos, europeus e americanos também, e também no Japão, cobrando uma posição do governo brasileiro a respeito das queimadas da Amazônia. E isso, só para vocês terem uma ideia do impacto que isso tem tido, né? Foi feito um levantamento da cobertura da mídia e foram mais de 3 bilhões de pessoas que acessaram essa notícia sobre essas cartas. Então, assim, o assunto ESG, investimento de impacto, investimento responsável, está ficando cada vez mais importante, e o investidor que não tiver alinhado a esses conceitos, obviamente, estará praticamente fora, ou vai sofrer muito mais no mercado. E hoje a gente, é com muita satisfação que eu tento moderar esse webinar aqui com vocês, para falar de impacto e de métricas de impacto, né, que é um assunto muito importante. A gente não consegue dimensionar o resultado do investimento de impacto se a gente não definir métricas apropriadas para aquele tipo de investimento e para o tipo de impacto que o investimento e o negócio está gerando. Eu vou começar fazendo uma breve apresentação de um vídeo que o PRI desenvolveu, falando, é um vídeo bastante, eu diria, intuitivo, que mostra um modelo que o PRI desenvolveu, um modelo dividido em 5 fases, que mostra as formas que o investidor pode analisar o investimento sob o ponto de vista da geração de impactos positivos ou negativos. O vídeo está em inglês, mas acho que é muito fácil de entender, tá? Eu vou dividir aqui a tela com vocês. E começou a rodar, não?
Bom, pessoal, então, acho que foi só para começar e ajudar a gente a se inspirar para falar do assunto. Só me apresentando, então, oficialmente, eu sou representante do PRI aqui no Brasil, e vou mediar acho que tem um som no fundo, deixa eu ver se eu consigo. Eu estou ouvindo um som, alguém pode resolver esse problema? Alô, vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Estamos sim. Estamos Assim, ouvindo. não, é porque eu estava com um som no fundo, tá? Então, pessoal, eu vou apresentar aqui os webinaristas, né? Não sei nem se existe esse termo, mas acabei de inventar aqui, se não existir. Então, a gente vai estar falando com a Paula Salomão, que é gestora de estratégia e de novos negócios da Antera Gestão de Recursos. Paula, se você quiser se apresentar, por favor, e falar um pouquinho da instituição que você representa e um pouquinho do Venture Capital, por favor. Prazer a todos. Obrigada, Marcelo, pela introdução. Obrigada, BVCap, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nessa discussão. A Antera é uma gestora de recursos pioneira em Venture Capital no Brasil, uma das primeiras a trabalhar com Venture Capital Early Stage, que a gente chama, né, desde 2005. E a gente sempre investiu em empresas de alta tecnologia, com alto potencial de crescimento, olhando para um foco de venture capital puro, né? Que é aquela lógica do investimento em participação, em empresa, né, pequena, micro, pequena ou média, em fase de crescimento acelerado, que a gente tem uma atuação do investimento muito importante para a geração de valor e para possibilitar esse crescimento. E a gente, ao longo dessa trajetória, percebeu que boa parte das empresas que a gente investia, além, né, do retorno financeiro potencial que a gente, né, sempre espera como investidor que elas gerem, elas geravam também um impacto social e ambiental significativo, o que passou a torná-las ainda mais atrativas para a gente. Né? Então, como gestoras, hoje a gente percebe que a gente tem uma contribuição para a sociedade muito grande, né? Então, a gente ocupa um lugar bastante privilegiado, né? Facilitando esse alinhamento entre uma demanda potencial, né? E a solução, como, né, o vídeo mostra, né, Marcelo, desses problemas globais e de grandes demandas, né? Juntar isso com as iniciativas empresariais e fornecer, de alguma forma, um recurso para que essas iniciativas sejam alavancadas. Então, obrigada pela fala, é um prazer estar aqui com vocês trocando essa noite. Obrigado, Paula. Você pode falar bem rapidinho a diferença entre Seed Capital e Venture Capital? Claro, o Seed Capital, ele é o que a gente chama do capital semente, né? Ele é aquele primeiro capital mais profissional, né? Ou que vem de uma gestora de um fundo de recursos para o empreendedor, né? No início, geralmente, do empreendimento, a gente tem os recursos que vêm dos sócios, os recursos que vêm da família, tem os investidores anjo, tem alguns recursos de fomento ou alguns recursos institucionais. Depois que a gente passa por uma gestão, por um investimento um pouco mais profissional para os fundos, aí a gente tem o capital semente, né, que é esse investimento ali entre o venture capital e esse investimento, né, não profissional, e o venture capital, que é aquele investimento realmente feito em empresas pequenas e médias para alavancar crescimento, geralmente em empresas cujos modelos de negócio e os produtos já estão validados, é aquele recurso para expansão mesmo e crescimento acelerado. Né? O seed, ele ainda é aquele primeiro dinheiro ali para o início da estruturação do negócio. Perfeito, obrigado, Paula. Bom, agora na sequência a gente vai pedir para o César Aragão, que é gestor da 20 Partners, falar um pouquinho dele e da instituição que ele representa. Por favor, César. Tudo bem, Marcelo? Paula, obrigado aí. Obrigado a BVCap. Aí, apresentando aí, sou César, eu represento a 20 Partners, é uma gestora de investimentos alternativos. Na 20 a gente atua em diversas estratégias, como no parte de private equity, imobiliário, crédito, infraestrutura, e eu faço parte do time de gestão do private equity, que a gente tem duas estratégias. Uma estratégia em empresas grandes para aquisição de controle, e a estratégia que eu participo
20 impacto e retorno para investir em empresas médias com participações minoritárias. Eu acho que aí é uma diferença importante, mostrando um pouco aí do Private Equity para o Venture Capital, que a Paula explicou, é que a gente entra em empresas que já estão médias ou grandes, que já estão mais maduras, que já têm 3, 5 anos ou mais de existência, já estão com uma geração de caixa positiva. Então, são uma empresa que a gente entra numa fase mais de crescimento. Então, essa é a nossa estratégia. E aí, a nossa estratégia teve uma evolução, agora 20 impacto e retorno. A gente começou fazendo investimentos no Nordeste e a gente viu que o nosso investimento, além do retorno financeiro, também tinha um impacto positivo. Então, a gente hoje adicionou na estratégia a questão de buscar um investimento que tenha um retorno financeiro e a intenção de gerar um impacto positivo e que o empreendedor esteja alinhado também com essa filosofia e que isso esteja dentro da próprio core, do próprio negócio da companhia. Então, acho que é passando. Ótimo. Obrigado, Paulo. Então, aqui vocês veem que a gente vai falar de várias, pelo menos 2 fases do negócio e da relação desse negócio com o investimento, né? Que é desde da fase mais inicial que o negócio está e como as métricas também se diferenciam nessas questões, a gente vai falar daqui a pouco. Bom, last but not least, Guilherme Teixeira, consultor da Cital e Finanças do Bem. Cital, que é uma consultoria que é pioneira nessas questões de impacto e de análise de investimentos responsáveis, investimento com foco em ESG. Por favor, Guilherme, a palavra com você. Obrigado, Marcelo. Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigado à BVCap também pelo convite. Prazer estar debatendo com todo mundo. Como o Marcelo bem apresentou, né? Atuo como gerente na prática de finanças sustentáveis da Citaui, principalmente com bancos e gestoras de ativos ilíquidos. Certamente a gente tem aí participantes que se enquadram nesses segmentos. Falando um pouquinho mais, a Citaui é uma organização que tem mais de 10 anos de atuação com a missão de mobilizar capital para impacto ambiental e social positivo. A gente faz isso de 2 formas. Uma delas é na gestão de fundos filantrópicos e de fundos de investimentos de impacto, e também desenvolvendo soluções financeiras para esse capital, para um capital que privilegia o impacto, né, que é o Impact First, no jargão aí de investimento de impacto. E uma segunda forma é por meio de assessoria, de consultoria para o capital tradicional, como o Marcelo comentou, né, para o capital de mercado. Então, nessa atuação, a gente assessora investidores, gestoras, proprietários de ativos, muitos deles membros da BVCap. Então, um prazer estar aí nessa discussão com vocês. Obrigado, Guilherme. Guilherme, aproveitar que você está aí com as cordas vocais aquecidas aí ainda, vou começar por você, tá? E jogando você meio que na fogueira, assim, para cobrir alguns conceitos aí que mesmo as pessoas que estão mais acostumadas com as questões de ESG, de impacto, investimento de impacto, eu acho que é bom a gente conseguir clarear um pouco mais essas questões e ver como elas se relacionam. Então, eu vou pedir para você ajudar a gente a conceituar impacto, investimento de impacto, como isso se relaciona com o ESG, com os famosos objetivos do desenvolvimento sustentável, que a gente acabou de ver um vídeo falando exatamente como um investidor pode integrar as questões, né, de impacto por meio dos ODS, né? Então, por favor, nos clareie. Como você falou, jogou aí uma bola na fogueira, né? Porque essa definição do que é impacto, né? Ela pode ser daquelas perguntas simples que não tem uma resposta que é necessariamente simples, né? A gente poderia fazer um call só sobre isso, uma tese, uma dissertação. Mas acho que seu vídeo ajudou aqui a minha função inicial. Acho que quando o vídeo coloca sobre efeitos, né, outcomes, positivos ou negativos, é disso que a gente está falando, né? Qualquer atividade, qualquer empresa, qualquer projeto, ela vai ter seus efeitos sociais, ambientais, econômicos, sejam positivos, sejam negativos.
Então, é disso que a gente está falando de impacto. Quando a gente vai falar do investimento de impacto, especificamente, a gente está falando do impacto positivo, já que o investidor de impacto tem esse objetivo por trás de gerar o impacto, gerar esse resultado positivo no meio ambiente, na sociedade, por meio dos seus investimentos. E, bom, a definição de investimento de impacto também ela não é algo que pode se exaurir em pouco tempo de discussão, mas a gente considera que tem algumas definições mais comuns, né, como a do GIN, Global Impact Investors Network, que estão num centro de gravidade que considera alguns elementos comuns, né? Então, o primeiro é que esse investimento de impacto deve ter um objetivo claro, né, uma intencionalidade de gerar um impacto, de gerar esse resultado positivo. O segundo ponto é que esse objetivo deve ser mensurável, então o impacto deve ser possível de mensurar. E, por fim, esse impacto deve buscar um retorno financeiro também. Então, é importante a gente entender também um espectro, né, de investimentos, desde aquele investimento que não busca retorno, que é a filantropia, até um investimento tradicional, né, que não considera nem questões ESG. Então, o investimento de impacto está ali no meio disso, né? E acho que o que pode ajudar a entender o que é investimento de impacto é pensar o que não é um investimento de impacto. A filantropia ela busca ter um objetivo, um impacto social, ambiental positivo, cumpre seu papel importante, mas não é um investimento de impacto porque não busca o retorno. Investimentos tradicionais certamente geram infraestrutura, enfim, diversos setores podem gerar o seu impacto positivo, mas se você não estiver mensurando ele, não dá para dizer que é um investimento de impacto, porque você não teve aquela intencionalidade, uma forma de mensurar isso por trás. O ESG, na consideração de questões ambientais, sociais, de governança, está perto ali do investimento de impacto, né? É um primo, se a gente puder chamar assim, mas ele está olhando principalmente como questões ambientais, sociais, de governança, né, da sigla ESG ou ASG, como essas questões impactam em riscos e oportunidades à empresa, né? Então, de fato, já tem uma consideração de algumas externalidades sociais e ambientais para a companhia. O investimento de impacto vai alguns passos adiante, né, e vai alguns passos para fora da companhia. Então, ele busca olhar como essas externalidades sociais e ambientais não só estão impactando a companhia, mas como a companhia está impactando o meio ambiente e a sociedade. Então, é nisso que, no meio desse espectro aí de diferentes tipos de investimentos, sua consideração de questões sociais e ambientais, que a gente consegue categorizar o impacto. Espero que tenha sido uma boa explicação para o nosso início de conversa aqui. Ótimo, excelente. Só faltou falar o que o ODS tem a ver com tudo isso. O ODS o grande referencial, né, que permite essa identificação de como o impacto pode ser alcançado. Então, tem lá grandes desafios, né, 17 desafios que requerem envolvimento de empresas, governos, investidores. Então, cada um aí tem sua responsabilidade. Os 17 ODS separam essas responsabilidades, né, para um mundo mais sustentável e mais justo até 2030, né, numa agenda 2030. E eles são muito usados, né, pelos investidores e pelas empresas, eles podem ser muito usados justamente para medir esse impacto. Dado que é um framework, uma linguagem comum, eles conseguem facilitar o entendimento para que, enfim, o César, a Paula, o Marcelo, né, que a gente consiga falar a mesma linguagem de geração de impacto. Então, esse é o papel que os ODS cumprem, né, nessa agenda global para o investimento de impacto e também para a incorporação de questões ESG. Perfeito, obrigado, Guilherme. Olha, vou falar que você estourou o tempo, tá? Mas eu tenho o meu relógio aqui, inclusive, mas acho que valeu muito a pena você ter conceitualizado isso aí para a gente e acho que ficou bem mais fácil de tocar agora. Agora, César, como é que você vê a demanda por investimentos de impacto por parte do investidor institucional? Você acha que
essa onda do ESG tem ajudado a fomentar esse mercado? Como é que você vê, por exemplo, o fundo de pensão, como é que ele enxerga essas oportunidades? Se ele precisa trocar, abrir mão de um pouco de rentabilidade para ter impacto? Como é que vocês veem isso na 20 Partners? Vamos lá. Começando aí, acho que a questão dentro dos espectros de tipos de investimento, desde o investimento mais tradicional, que só está olhando retorno, passando por hoje, como você falou, a onda do ESG, muita gente já olhando e já começando a entender. Então, eu acho muito positivo que isso ajuda os investidores a entenderem que você não precisa abrir mão de retorno para fazer um investimento responsável. E o passo seguinte, nossa visão realmente é um investimento de impacto, que aí ele entender que além do investimento responsável, ele pode ainda ter um impacto positivo, contribuir para isso, buscar adicionalidade nesse investimento. Então o ESG eu acho muito positivo, quanto mais se fala, mais as pessoas vão a fundo para entender um pouco mais isso. Então é um momento positivo, a questão ambiental, a própria questão do Covid, tudo isso ajuda as pessoas a quererem entender mais. Pensando no investidor institucional aqui, eu acho que ele cada vez mais está tentando se capacitar, entender, mas ele pega muitos dos problemas que até lá fora você vê, né? Eu acho que o Guilherme passou um pouco por isso, você mesmo passou, que ainda é desafiador a questão de como é que você quantifica, o que você mensura, um pouco que a gente vai falar aqui das métricas. Quando você pensa em retorno financeiro, as coisas já estão mais padronizadas, já estão mais discutidas. Quando você pensa na questão de contabilidade, do gaps, também é um negócio que todo mundo já conhece. Quando você pensa em impacto, você ainda está começando a pensar isso, por mais que a indústria já tenha 10 anos, ainda está começando. Um outro desafio que eu vejo para eles aqui é que os negócios ainda são relativamente pequenos, né? Quando vê a última pesquisa aí que a BVCap fez de levantamento, deu algo próximo de 150 milhões de dólares em investimentos de impacto no Brasil. Então, é um negócio ainda pequeno. Então, um desafio também tem é realmente gerar escala, gerar volume para esses investidores institucionais conseguirem olhar e entender mais isso. É um desafio que você vê essa discussão lá fora. Lá fora você tem algumas casas maiores entrando e aqui você começa cada vez mais a ver as pessoas falando disso. Mas eu acho que é um outro ponto importante. Mas o lado positivo eu vejo os institutos institucionais interessados, querendo entender, olhando, começando a pressionar, buscar a questão do ESG, então eu acho que o impacto passa a ser o passo seguinte, que vão cada vez mais falar, e nessa medida você vai começar a ter aí mais gestoras olhando o negócio e crescendo também, e aí vai surgir oportunidades, buscando investimentos, então acho que vira aí um círculo virtuoso. Só complementando, você acha que, por exemplo, os fundos de pensão, eles estão começando a ver os FIPs de outra maneira agora e também vão passar a ver os FIPs de impacto também no segundo momento com outros olhos? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, acho que teve uma história recente aí que prejudicou um pouco alguns fundos de pensão na visão deles sobre os FIPs e eles retraíram um pouco, diminuíram os investimentos, mas acho que com a questão da taxa de juros, que obviamente hoje próxima de zero, você vê aí o investimento alternativo passa a ser algo muito importante. Então, os fundos de pensão, as próprias family offices, os institucionais como um todo começam a buscar investimentos alternativos. Isso a gente tem visto como muito positivo dentro da 20 como um todo e nos próprios FIPs também passa a ser um veículo que eles tiveram algumas histórias recentes ruins, mas eles passam a querer entender e falar, o problema não é o veículo, é um caso ou outro caso. Investimento de impacto passa a ser uma coisa também positiva. Mas no Brasil, um pouco que eu falei, ainda é pequeno, né? É uma coisa que acho que o pessoal precisa realmente, espero aqui que a gente junto aqui ajude isso, mas entender mais o que é, estão entendendo hoje o que é o ESG, entender o que é o impacto, entender que não tem trade-off, que investimento de impacto não é impact first,
muitas vezes, que é o nosso caso, que é de outras gestoras, é financial first, no sentido que é buscar o retorno, mas com um modelo que você entra numa empresa que ela tem um impacto no core dela e que você cresce o retorno e cresce o impacto de uma forma que você não está destruindo valor, e sim criando valor tanto no curto prazo quanto no médio e no longo prazo. Esse é um Perfeito. pouco... Obrigado, complementou bem. Paula, eu tenho um pouco de inveja de você, porque eu sempre, toda vez que eu leio sobre essas startups e essas coisas, né, de empresas que estão de inovação e tal, eu falo, poxa, mas por que eu não trabalho com isso, né, assim? Então, a gente sabe que é um segmento que está crescendo muito no Brasil, né? Pelos dados que eu vi, em 2010 e 2019, movimentou em torno de 10 bilhões de reais só no segmento de venture capital e de seed capital. Em termos de ambiente de negócio, o que você acha que teve de avanço no Brasil que provocou essa melhoria e esse desenvolvimento nesse segmento de mercado? Bom, Marcelo, obrigada pela pergunta. Realmente, essa área é uma área que é apaixonante, eu diria, né? E tem muitos desafios e muitas oportunidades, né? A gente percebe que nos últimos anos teve um amadurecimento muito grande, tanto dos empreendedores e dos negócios, né? A gente vê recentemente os nossos primeiros unicórnios surgindo, os grandes casos de sucesso, os empreendedores que tiveram grande sucesso, né, voltando para constituir fundos e de alguma forma retornando aquela boa experiência, né, para novos investimentos. Então, isso contribui muito para esse crescimento e amadurecimento do setor. A gente tem um ecossistema como um todo muito mais robusto, né? Então, em termos de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, hubs de inovação, espaços de coworkings, consultorias especializadas. Então, tem um conjunto de stakeholders, né, fundos, gestores, governo, né, os corporate venture capital, as grandes empresas, né, com seus programas de corporate venture ou de inovação aberta interagindo com startups. Então, o ecossistema está cada vez mais robusto e mais preparado para ajudar o desenvolvimento dos empreendedores. A gente tem uma maior e uma melhor, eu diria, disponibilidade de capital, né, até comparativamente, né, quando a gente começou em 2005 para hoje, né, a oferta de capital e a existência de gestores ou de, né, mecanismos de investimento, tanto de gestores de fundo como outros mecanismos, né, tem ficado cada vez mais robustos. A gente tem mecanismos de crédito, a gente tem mecanismos de dívida, a gente tem investimentos coletivos, a gente tem, né, várias formas de estruturar essa transação de recursos, né, entre dos investidores para os empreendedores. Isso tudo acontece numa esfera geral, mas de alguma forma se reflete também no investimento de impacto, né? Eu acho que o impacto ele acompanha com um certo gap temporal a essa dinâmica de crescimento e amadurecimento do setor de venture capital no Brasil, né? Como o César muito bem colocou, esse é um setor ainda muito pequeno, né? A gente recebe no Brasil, em termos de investimento de impacto, um valor bastante tímido comparado, né, até com os valores que são praticados globalmente, ou os valores que são praticados, como você colocou, né, na indústria de venture capital e private equity como um todo. Né? A gente precisa aumentar isso. Eu acho que para isso a gente tem que trabalhar com alguns desafios, né, e aproveitar talvez algumas oportunidades que se apresentam. Né? Eu acho que falta um pouco ainda, principalmente olhando para o impacto, né? A formação de empreendedores, né, com esse mindset e olhando, né, todas aquelas métricas que o Guilherme comentou, do que é um negócio de impacto, e os empreendedores se enxergarem como empreendedores de impacto, entenderem que os negócios têm que ser escaláveis, têm que crescer, têm que gerar retorno, por mais que esse retorno vá ser reinvestido, né, esse negócio tem que ser sustentável. Isso demanda também a inovação em modelos de negócio, então a gente precisa desenvolver modelos de negócios alternativos e que casem muito bem essa dicotomia entre gerar, né, a externalidade positiva, gerar o impacto, gerar o retorno para a sociedade e, ao mesmo tempo, ser econômico e financeiramente viável numa outra ponta, né, com uma velocidade de crescimento que torne aquele negócio atrativo para captar, né, um investimento, né, dos gestores e dos investidores privados. A gente ainda percebe uma concentração, principalmente no Brasil,
né, que a gente está falando de um país com dimensões continentais, né, uma concentração ainda regional muito grande de investimento. Então, a gente precisa olhar para o Brasil como um todo, né? O César comentou, eles começaram com investimento no Nordeste, são muito poucos os gestores que olham fora do eixo ali, Rio, São Paulo, Minas, um pouquinho do Sul. Então, a gente precisa olhar para fora disso e olhar para outros negócios também, numa desconcentração um pouco setorial, né? Parar de entender que negócio de impacto é só educação, saúde e fintech, não é isso, a gente tem, né, outros tipos de negócio também. E eu acho que o tema principal do nosso diálogo aqui, que é o desenvolvimento de métricas, né? A gente precisa evoluir na definição e padronização de indicadores e métodos de medida para que todos os players possam conversar, né? Porque o desenvolvimento de um negócio de impacto, ele envolve essa articulação, né, entre os diversos players. Então, sanar essas questões eu acho que é fundamental para que a gente aproveite essa oportunidade de crescimento que se mostra e coloque o impacto realmente no foco, né, do jogo. Vou emendar um pouquinho, só para complementar, existe uma discussão, inclusive global, que alguns países têm um certo incentivo, até um incentivo de formação da entidade legal, até que incentiva, né, o investimento de impacto. Você acha que isso falta no Brasil, ou isso não é tão relevante quanto as pessoas acham? Eu acho que é extremamente relevante. Não sei se falta necessariamente ou falta o desenvolvimento e o amadurecimento desse tipo de iniciativa. Né? A gente vê algumas ações pontuais, mas talvez falta uma ação um pouco mais coordenada e um pouco mais estruturada. Porque o investimento de impacto por si, ele é um investimento que envolve uma agenda multi-stakeholder. Né? A gente não pode só olhar a relação negócio-sociedade ou investidor-negócio-sociedade. Né? Tem que ter uma ampliação da ação entre governo, regulador, instituição privada, academia, ambiente de inovação, organizações multilaterais, bancos de desenvolvimento, agências de fomento. Precisa ter uma articulação bastante global, né, entre esses atores para que algumas barreiras, alguns bloqueios sejam quebrados para que esse negócio efetivamente se desenvolvam, né? Então tem que ter muito mais troca de experiência, compartilhamento de responsabilidade, alinhamento de interesse entre as diversas partes, né? E isso se dá através dessa articulação de mecanismos, né, de fomento e, de alguma forma, na criação desses arcabouços para o desenvolvimento dos negócios. Perfeito. Guilherme, a Paula bem disse aí que essa questão das métricas é uma das coisas mais importantes, né? Até para efeito de comparabilidade. E como é que a Citauri vê essas questões e como vocês consideram que é importante, quais são os processos mais importantes na definição das métricas no investimento desse tipo? Bom, acho que o primeiro ponto, né, que a gente vê é a necessidade de analisar qual o objetivo dessa mensuração. Né? Então, pode vir um gestor ou uma empresa interessada em medir seu impacto, né? Ou ter indicadores sociais e ambientais. Mas qual o objetivo? Né? Então, o primeiro ponto é esse. Se ele for mais concentrado em ESG, riscos, mitigação de riscos, tem lá algumas referências consagradas, como do Banco Mundial, do IFC, que podem ajudar nisso. Se o objetivo, de fato, é olhar métricas de impacto, né? A gente também tem algumas referências consagradas ou se tornando cada vez mais comuns, como o IRIS, né? O GIM trabalha muito nessa agenda multi-stakeholder que a Paula comentou, o Impact Management Project também, o IMP, é uma referência interessante e é uma referência que ela não chega no nível do indicador, da métrica, né, inicialmente, mas ela vai um pouco mais atrás e ir esse 1 ou 2 passos atrás também é importante. Né? Então, se você tem um impacto a ser medido, antes disso, é importante você olhar para a sua tese de impacto. Né? Então, tentar entender o que você, de fato, está gerando de impacto com seus produtos, com seus serviços, né? Com seus investimentos. Então, é importante, antes da métrica, você fazer esse exercício, construir uma teoria da mudança, né? Que vários já
conversando com a gente, ouvindo a gente, devem ter já ouvido. Quem não buscou e está interessado em métricas de impacto, de fato, é importante olhar, porque é uma forma de você conseguir identificar desde as suas atividades, seus recursos, como você gera como você tem produtos, serviços que vão gerar um impacto. E aí sim você vai conseguir construir e definir até qual é o melhor referencial. Eu costumo dizer que aqui na Citaui a gente é agnóstico de método de mensuração de impacto. A gente sabe que tem alguns diferentes, tem alguns mais que são aqueles suspeitos tradicionais de serem usados, né, como os do IRIS, tem o B-Impact Assessment também, desenvolvido pelo Sistema B. É importante que eles estejam conectados sempre com os ODS, né? Como a Paula falou, é importante ter essa linguagem, né? Impacto, a gente não vai estar falando só de um público impactado, a gente vai estar falando de diversos públicos impactados. É importante que a gestora, né, pensando aqui na gestora de um fundo, é importante que as investidas consigam entender e aplicar aquelas métricas de impacto. É importante que os LPs do fundo também, que os investidores também entendam aquelas métricas de impacto. Então, você não consegue fazer algo independente. Então, assim, independente do método, você tem que buscar o mais adequado para aquilo que você quer medir, e é importante que ele seja também, que ele seja algo útil, algo material para o investimento de fato, para a investida. Então, é importante que ele permita uma investida identificar como ela vai avançar num plano de value creation, como ela vai fazer um plano de ação corretiva. É importante que o LP também consiga ver que a estratégia dele de investimento de impacto está sendo materializada. Então, é importante que seja algo útil e algo material. Então, empresas de educação podem ter alguns indicadores, empresas de saúde podem ter outros indicadores. A visão consolidada do fundo pode ter alguns indicadores, assim como os investimentos individuais podem ter seus indicadores. E aí eu acho que o último ponto que é importante, apesar da gente ser agnóstico, né, e eu acredito muito nisso, de que não existe a melhor ferramenta, é importante não abrir mão de alguns pontos, né? Um deles é essa aplicabilidade, então é importante optar por indicadores que sejam de fato úteis para a gestão do negócio. E um outro ponto é ir além dos ODS. A gente falou lá no início dos ODS como uma referência, mas o que acontece é que se a gente se prende só aos ODS, tem um risco grande de gerar o rainbow washing, né? A evolução do greenwashing, considerando as cores aí dos ODS. E é o que a gente vê em alguns casos no mercado ainda, por essa trajetória de maturidade ainda incipiente, são empresas, né, ou investidores tentando, em alguns casos, aqui até marretar, né, um ODS que tem a ver com a sua estratégia, com os seus negócios. Então, é importante ir além disso, e uma forma de ir além é até olhar para as metas, né? São 17 ODS, mas tem 169 metas. Então, essas metas são muito mais específicas, então é muito mais fácil você, de fato, conseguir ver se você está gerando impacto naquela meta ODS do que apenas para um ODS que é muito mais genérico, é uma agenda multi-stakeholder. Então, esse é um ponto bem importante também de ir à frente. Eu acho que é importante mesmo você ter falado isso, até para desmistificar algumas coisas, né? Acho que eu coloquei isso até no LinkedIn, a gente tentar assim, refazer alguns conceitos, algumas ideias pré-concebidas que acho que acaba atrapalhando na definição dos indicadores, né? Acho que você foi perfeito na sua explicação. E nesse sentido, César, como é que você vê, ou seja, qual seria o processo que a 20 Partners usa para a definição desses indicadores? Vocês têm um processo definido? O que vocês levam em consideração na definição? Vamos lá, a gente tem, né, a gente dentro dessa estratégia, como a gente comentou, no primeiro momento a gente olhando no Nordeste, a gente viu essa possibilidade do impacto, e aí a gente quis evoluir, e aí olhando nacionalmente, fazer investimentos que além do retorno também vão ter o impacto. E aí a gente realmente começou a definir, primeiro, muito alinhado aí com várias coisas que vocês já comentaram, o próprio Guilherme trabalhando até junto com o Guilherme em vários desses pontos, com a Citaui. O primeiro momento no nosso processo de investimento é
que é impacto para a gente, né? Então, impacto para a gente é fazer um investimento que tenha um retorno financeiro com um impacto positivo e que seja mensurável e monitorável. Então, isso é um ponto importante, né? O primeiro ponto. Então, a gente vai olhar na nossa tese do fundo e qual é a tese de investimento e qual é a tese de impacto também daquela empresa. E se aquela tese de impacto está alinhada com o que a gente pensa do fundo, que é acesso a capital, que é o desenvolvimento, que é reduzir desigualdades e investir em setores como alguns que a Paula comentou, saúde e educação, mas também outros aí que você consegue dar acesso também aí, reduzir desigualdades e aumentar o desenvolvimento, e em outras regiões fora aqui do eixo Faria Lima, etc. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, indo além, a gente começa a olhar, tipo, tem uma tese de impacto alinhada com a gente. Então, como é que essa tese cria valor para o negócio, né? Isso tem um retorno e tem uma geração de valor também para o negócio. Não é um impacto, não é filantropia. Realmente é um impacto que está no core da companhia e que a gente tem a capacidade de fazer aquilo para criar valor para a companhia. E a gente usa as ODSs, mas não usa só as 17, como o Guilherme comentou, a gente olha as 169, vai um nível a mais, tipo, tem um alinhamento com o ODS, tem um alinhamento com um target específico. E qual é a métrica? E a gente realmente tentou não reinventar a roda. Então, vários desses padrões internacionais, a questão da ODS, as métricas da IRIS, as questões aí do IMP também, que foi colocado um pouco, a gente também usa, a teoria da mudança. Então, todas essas frameworks a gente trabalha delas juntos. No nível do fundo, a gente tem alguns indicadores transversais que a gente olha. Depois a gente olha algumas questões específicas, setoriais. E aí, por último, a gente olha indicadores específicos, poucos, da própria companhia, alinhado com aquela tese de impacto e que seja fácil de mensurar e que seja possível de usar aquilo também para outras decisões estratégicas do negócio da companhia, ou seja, não é só olhar o indicador pelo impacto em si, mas que aquilo tenha outras funções além da questão do impacto. E você acha que, só para eu entender melhor se você tem um fundo que é dedicado, um temático para impacto, os indicadores eles diferem? Ou qual é tem alguma diferença no uso dos indicadores, na definição dos indicadores, quando você tem um fundo dedicado, o temático? Vamos lá, o fundo dedicado, o que a gente tem os indicadores tradicionais financeiros, crescimento, margem, TIR, MOC, o retorno sobre capital investido, então a gente olha todos os indicadores tradicionais, mas a gente especificamente, no nosso caso, a gente olha também um indicador específico que a gente até desenvolveu internamente, que é um índice de impacto, e a gente olha como aquela companhia no momento que a gente está investindo e até onde a gente acredita que a gente, com o nosso investimento, vai poder fazer aquela companhia evoluir. Então, e aí a gente começa olhando o retorno, o risco e também essa possibilidade de evoluir o impacto daquela companhia. E ano a ano a gente vai monitorando tudo isso e tendo correções tanto nas questões financeiras quanto nas questões de impacto e nessas métricas. Então, eu acho que eu diria aí, se você pensa no fundo temático, não é que você abre mão, não é que você vai ter um trade-off entre a questão financeira e a questão impacto, mas que você está adicionando na sua plano de ação, no seu plano de criação de valor, na sua estratégia, os temas financeiros e os temas de impacto, que muitas vezes, quando a gente olha, o empreendedor já tinha aquilo dentro dele, mas não era um negócio que ele pensava, eu estou aqui para gerar esse impacto diretamente, mas era um negócio que ele fazia naturalmente, e o nosso trabalho junto com ele é exatamente trabalhar isso. Então, você naturalmente tinha retorno, tinha impacto, então agora vamos fazer isso, ajudar você a crescer, mais governança, tudo para isso. E gerar mais impacto, né? E gerar mais impacto. Bom, e no caso das famosas startups, essas empresas que praticamente não têm uma estrutura tão bem montada, Paula, como é que você faz para definir métricas num segmento tão challenging como esse? Tão volátil, tão mutável, né? Acho que a lógica, ela segue uma estrutura bastante parecida com o que o César falou.
né? Obviamente, essa questão de ser mutável, né? E de ter que acomodar as mudanças que o pequeno negócio sofre é muito importante, né? Então, a gente, obviamente, olha as dimensões tradicionais que o VC olha e a gente adiciona isso, né, uma análise de impacto. Um ponto importante é que, né, como o Guilherme comentou e o César comentou, existe um framework, um conjunto de métricas bastante vasto, né? Ainda não sei se a gente chegou numa linguagem comum e numa coisa que seja de forma robusta, consolidada e estruturada, né, igual gostaríamos, né? A gente sente um pouco que precisa evoluir um pouco, mas a gente já está, né, já deu grandes passos nos últimos anos nesse sentido. Então, para gestão dentro da Antera, a gente criou um mix, um sistema de referência próprio, né, para avaliação desses negócios. A gente usa, né, métricas da IRIS, da GIRS, ODS, a gente junta, né, esse pacote para fazer uma análise do impacto que aquele negócio vai gerar, mas a gente entende que essas métricas elas são um pouco limitadas em termos de especificidades setoriais, especificidades regionais de cada negócio. Então, precisa ter, né, um entendimento um pouco mais ligado ao estágio do negócio, ao tipo de negócio, ao nível de maturidade do negócio, para que você consiga definir com os empreendedores a métrica correta. Então, geralmente, a gente começa numa definição da tese da mudança, que eu acho que é algo bastante, né, intuitivo, é você entender, né, como o Guilherme comentou, qual que é o impacto que você, né, pretende gerar, qual que é a saída, né, que você vai gerar, qual que é o resultado que você pretende, qual que é o impacto que aquilo vai gerar. Então, a gente tem um alinhamento como gestor, né, com os nossos empreendedores dessa tese da mudança. Em cima disso, a gente tenta construir métricas bastante simples, né, que ajudam no entendimento e no alinhamento do entendimento entre os atores que estão participando daquele empreendimento. Né, porque o negócio, quando ele é nascente, nas fases iniciais, né, quando você está analisando uma startup, uma pequena empresa em fase de crescimento, você não pode adicionar a ela um custo alto na obtenção de dados. E muitas vezes, quando a gente está falando de métricas de impacto e você vai oferir o resultado fim ou o impacto fim, você precisa estabelecer, né, grandes pesquisas, você precisa definir um grupo de controle, você precisa ter todo um sistema, né, de acompanhamento que para uma pequena empresa é muito custoso e não muito simples. Né? Então, a gente preza por essa simplicidade na obtenção dos dados. Né? A gente tende a olhar para os negócios de forma macro, né? Então, a gente olha região, setor, e é isso muito, né, vinculado aos ODS e às métricas da IRIS, o tamanho do mercado, a rota tecnológica, qual que é uma macro tendência tecnológica de atuação daquele setor, porque na Antera a gente acredita que a tecnologia ela é uma alavanca do impacto, né? Um negócio de impacto ele é excelente, mas se ele não tiver uma tecnologia robusta por trás, ele gera impacto num nível muito micro e a tecnologia consegue alavancar e expandir aquilo. Então, um olhar tecnológico é para a gente um olhar muito importante e diferencial. E aí a gente faz todas as análises, né, como o César falou, tradicionais, de rota de liquidez do negócio, análise, né, do negócio em si, das estruturas do negócio. A gente olha muito para os empreendedores, que eu acho que nessa fase que a gente está, né, dos empreendimentos que a gente entra, né, que a gente investe, o empreendedor por trás do negócio ele é muito importante, então entender o perfil, entender a intenção dele, entender, né, a complementariedade do time, quem que está por trás daquilo, isso é extremamente relevante. Né? E a gente olha muito o modelo de negócio, se aquele modelo ele tem potencial de equilibrar aquela balança que a gente, né, que eu já comentei, entre o impacto e o retorno financeiro, se existe um potencial de escala, ou seja, se aquele negócio ele é atrativo para o investidor de risco, né, se ele vai crescer significativamente, se é um negócio inovador, né, a gente olha muito para esse caráter inovador. Né? Então, todos esses indicadores, né, gerais do negócio se combinam com esses indicadores
né, do impacto do modelo de negócio, pensando na tese da mudança, o impacto operacional daquilo, envolvendo os stakeholders da comunidade, o meio ambiente, os colaboradores da empresa, a governança, né, como o César comentou, que a gente aporta muito nas empresas também e busca desenvolver com elas. Então, juntando esse pacote, a gente vai criando uma escadinha ali, né? Desde os empreendedores mais imaturos e iniciais e que estão no início do negócio e que vão receber um pacote um pouco menor, um pouco menos pesado, né, de indicadores para acompanhar, até aqueles que já conseguiram desenvolver o seu negócio, amadurecer a sua visão de impacto sobre o negócio e que aí sim podem estruturar, né, ou podem ter em seus negócios estruturados métricas mais robustas. Perfeito. Você, na primeira parte da sua explicação, você relacionou muito bem a métrica, a meta com o indicador, né? Não adianta você ter uma meta super ambiciosa, mas você não ter como medi-la, né? Então, a meta tem que ser smart, né? Específica, mensurável, etc., né? Temporal, etc. Muito bem, muito bem. Olha, eu acho que eu vou ter algumas perguntas para vocês aqui. Acho que eu vou passar pelas perguntas, porque olha, já voou o tempo aqui. Faltam 9 minutos para a gente, em teoria, acabar a live, né? É um negócio impressionante, como o tempo voa. Eu não quis interromper vocês, porque, poxa, falando tanta coisa interessante, não dava para parar vocês. Eu tenho uma pergunta do Gabriel Fontes. Nossa, uma pergunta bem conceitual. O que é valor para o empreendedor social? Para quem é criado e quem deve se apropriar? Uau! Vou passar essa para o Guilherme, vai. Poxa, Marcelo. O que é valor para o empreendedor social, Guilherme? Bom, aqui acho que novamente eu voltaria naquela recomendação do próprio empreendedor pensar na sua teoria da mudança, né? Então, o que ele qual é a motivação para a criação de um negócio, e que também isso pode ser levado para o investidor, né? Qual a motivação para ele fazer aquele investimento naquele negócio? Então, acho que isso é um exercício que o próprio empreendedor, no caso, precisa avaliar. Em alguns casos, investidores de impacto, né, como a Paula comentou, podem ajudar nisso, né? Podem ajudar o empreendedor, porque muitas vezes aquele empreendedor gera um impacto positivo, claro. Eu vejo isso em negócios de eficiência energética, energia renovável, muitas vezes que estão mais ali no campo ESG, e o empreendedor não repara que ele gera um impacto relevante, e ele pode trabalhar aquilo de forma mais clara. Então, acho que o empreendedor mesmo deve responder, mas também por trás dessa pergunta é importante trazer o papel do stakeholder, né, das partes interessadas. Um empreendedor social, um negócio de impacto, ele está interessado em solucionar algum desafio social ambiental. Então, qualquer que seja esse exercício de teoria da mudança, de definição de métricas, você precisa ouvir também esses stakeholders. Né? Perfeito. O stakeholder é o meio ambiente, você pode buscar alguma proxy, né? Conversar com, enfim, comunidades que usam aqueles serviços ecossistêmicos, órgãos reguladores, mas de qualquer forma é importante ouvir o stakeholder para ver se de fato, né, aquele impacto que está sendo gerado é um impacto que modifica a vida daquele stakeholder, daquela parte interessada, e é aí que o empreendedor social, o negócio de impacto, vai gerar valor. Perfeito, obrigado. Tem uma pergunta interessante também da mesma pessoa. Ele queria saber de vocês como vocês veem a distribuição de lucros num negócio de impacto. O que vocês acham disso? Se é uma coisa bom, acho que vai depender do modelo de negócio, mas enfim, vou passar talvez para a Paula responder. Paula, por favor. Talvez César também tenha mais a contribuir, César, porque geralmente as empresas do Private Equity têm essa questão da distribuição de lucros mais pode ser, urgente César, do que no Venture Capital. É verdade. Não posso contribuir. Eu acho que assim um pouco a visão aí mais particular da questão, mas eu acho que como eu estava comentando, né, no espectro de investimentos você tem e finanças e de empresas, você tem desde a mais tradicional, a empresa que só está lá vendo lucro e tudo mais, até a questão da filantropia especificamente, né? E aí você vai surgindo aí no investimento responsável, impacto, e
na corporativo você vai surgindo também, o empreendedorismo social, a questão do impacto e até a própria Corporate Philanthropy também, que é uma empresa fazendo alguma coisa pelo bem, mas que não tem um retorno financeiro diretamente associado. Eu acho que, como o Marcelo comentou, um pouco depende do modelo de negócio. O que eu vejo e o que a gente busca são empresas que elas têm um impacto positivo, são empresas que têm o objetivo de ter lucro, gerar esse lucro, distribuir esse lucro, mas que o próprio negócio delas tem dentro do negócio, porque eventualmente é educação, ou porque é alimentação saudável, ou porque é um produto que dá acesso à base da pirâmide, ou a empregados também da base da pirâmide, elas conseguem gerar um impacto, mas o lucro não tem totalmente dentro do negócio e natural para o negócio. E eventualmente você tem empresas mais com foco de empreendedorismo social que nasceram pensando em resolver um problema, e eventualmente o Guilherme pode até contribuir, mas nasceram pensando em resolver um problema e pensam que aquilo é escalável, ela consegue ser sustentável, e à medida que ela vai resolvendo o problema, ela reinveste aquilo para aumentar a solução do problema, mas ela não quer distribuir aquilo. Mas é um outro modelo de negócio, então acho que depende muito do que você quer buscar, qual é o seu modelo de negócio, do que você está pensando. Mas eu acho que o mais importante, resumindo, é que eu acho que quando você pensa em impacto e retorno, é você ter um modelo que seja sustentável. Se você vai distribuir, não vai distribuir, depende do seu modelo. Mas tem que ser um negócio que ele, por si só, consiga ser sustentável, senão vira, de certa forma, mais filantropia. Perfeito, perfeito. Ô, Guilherme, a gente já está acabando, tá? Como eu disse, o tempo aqui realmente voa. Eu queria saber o que você acha do seguinte aspecto do investimento de impacto. As empresas, os investidores sozinhos, eles têm uma contribuição, às vezes, muito marginal até no atingimento, principalmente dos ODS e tal, né? Como você acha que a gente pode endereçar isso, né? Obviamente que tem alguns fundos de private equity, por exemplo, que tem um impacto maior, saneamento e tal, mas eu diria que isso não está longe de ser a totalidade. Como você acha que a gente pode endereçar isso na sua visão, assim? O que vocês já pensaram nessa questão, né? Sim. Aqui eu acho que é super necessária uma ação coletiva, né? Como a Paula lá no início comentou, né? Investimento de impacto ele requer uma visão multi-stakeholder e, além disso, por ser um tema que ainda está incipiente, né? De fato, quando você tem ali um aprendizado mútuo, um aprendizado contínuo, discussão dos atores do mercado, você consegue ter mais confiança, né? A gente sabe que quem inova pode ganhar os louros por ser os louros da vitória por estar inovando e aproveitar, né, surfar a onda, criar a onda, mas tem um risco também, uma percepção de risco e até possíveis erros nessa inovação. Por isso que é super importante ter essas discussões setoriais, né, trazer diferentes atores do mercado. Como você colocou também, a atuação dos investidores ela pode ser limitada, então é importante ouvir empresas, né, ouvir os empreendedores. A gente também tem que ouvir a perspectiva dos gestores, né, e dos proprietários de ativos, então eles podem contribuir de diferentes formas. A gente tem as DFAs, né, instituições financeiras multilaterais, que empurram muito a agenda no Brasil de ESG, de impacto, mais recentemente de impacto, mas a ESG já tem um bom tempo. E aí, nesse sentido, é importante essa competição, né, um pouco de cooperação e de competição ao mesmo tempo. É super importante e diria que até você, como representante, né, do PRI, tem um caso prático aí que mostra o sucesso disso, né? Então, há 5, 10 anos, a agenda de ESG no Brasil ainda era América Latina também, né? Ainda estava muito incipiente, hoje avançou muito isso. Então, organizações como o PRI, associações setoriais como a BVCAP, né, aqui estamos, são bastante importantes para essa agenda avançar, tanto para os atores terem mais confiança para inovar, né, para avançar, terem mais voz para se comunicar com o governo, com empreendedores e também aprenderem enquanto estão fazendo e também complementem suas estratégias de investimento, né? A gente sabe que, enfim, de venture capital vão cobrir alguns gaps, de private equity vão cobrir outros, cada um com as suas estratégias de investimento que podem ser complementares.
Então, ótimo. Assim, para dar um exemplo do que você falou aí, até acho que eu posso adiantar que a BVCap está desenvolvendo um grupo de trabalho, né, para ajudar os investidores a contribuir melhor com o atingimento dos ODS, então, a Agenda 2030. Então, eu acho que isso está muito alinhado com o que você falou, inclusive o que o próprio PRI preconiza, né? Então, eu acho que a gente tem realmente um papel muito importante de trabalhar coletivamente, como o próprio vídeo do PRI colocou, né, na última fase da implementação do modelo, o trabalho conjunto dos investidores é muito importante para alavancar, né, os esforços e aumentar o próprio impacto, né? Então, acho que esse trabalho que a BVCap está fazendo, acho que é fundamental nesse sentido. Bom, o nosso tempo aqui praticamente acabou. Eu tenho algumas outras perguntas aqui da audiência, mas eu vou passar para vocês depois responderem, tá? Algumas perguntas um pouco menos complexas e tal. Eu acho que foi super legal estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo. Eu acho que, assim, para mim, eu trouxe anotei alguns ensinamentos desse nosso papo aqui. Essa questão de métrica sempre demanda muito uma análise do modelo de negócios, né? A fase que o negócio está, né? Vocês perceberam que as diferenças, as nuances entre você ter um projeto, uma empresa que está começando, uma startup, e uma empresa que já está produzindo lucros, etc. Tem uma visão, você precisa ter uma visão muito consciente de que essas fases que podem determinar o tipo de indicador e de métricas que você tem. E, por fim, o estudo, né, Guilherme? Você que é o grande estudioso aí, vocês todos que são grandes estudiosos aí, não existe receita de bolo, todo mundo vai ter que estudar muito para implementar essas métricas, né? E a teoria da mudança, acho que é uma coisa fundamental e que todo mundo tem que realmente tem como objetivo mensurar o impacto. Eu acho que precisa entender da teoria da mudança para poder evoluir nesses aspectos. Bom, acho que a nossa live fica por aqui hoje. Eu queria agradecer a BVCap novamente, agradecer a Paula, o Guilherme, a Cristiane da BVCap e o César por essa oportunidade, e até o próximo evento.